Salve, salve, pessoal da Oração Boa Invocação. Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu recebo quem faz parte do movimento dos focolares. Essa moça é a cara do movimento GEM. Assim como foi o Mago de Aço no sábado passado, aliás, ficou coincidentemente, o sábado é o dia dos brancos, né? Sábado teve sábado com Felipe Anastácio, teve sábado com André Veríssimo, e agora está tendo sábado com ela, Iranália. As coincidências são tantas que eu fui descobrindo, né? Primeiro é o sobrenome. Eu não sei se você notou. Sim. Segundo é a profissão. Sim. Terceiro é o bom gosto que você tem, inclusive, quem pode ver a gente aqui, ó. Tá? Eu vim bem vestido para recebê-la, porque a convidada desse nível merece que a pessoa esteja bem vestida, apesar do frio. Daqui a pouco eu vou botar a minha capinha aqui. Hoje eu recebo a Iranália. Iranália, para quem não sabe, é branco do movimento GEM, dos jovens do movimento dos focolares, a nível nacional no Brasil. Branco, para quem não entende a gente, é quem está à frente dos jovens do Focolare no Brasil, é quem comanda, digamos assim, ou quem é a cara do movimento. Boa noite, Iranália. Seja bem-vinda. Boa noite, Gabriel. Uma alegria estar aqui participando desse canal tão legal. Que isso, eu que agradeço. Antes de começar, eu quero lhe perguntar como é que você está. Porque esses últimos 20 dias foram meio difíceis aí. Sim, foram tensos, né? Ele está falando, eu tive Covid, então, assim, não foi nada assim tão assustador, mas que requereu aí bastante cuidados, né? Para realmente fazer essa recuperação bem feita, né? E depois, aí, quando passa, ainda fica aí umas sequelas, um cansaçozinho, mas graças a Deus, desde ontem que eu me sinto, posso dizer de verdade, bem, assim, não tive mais nenhum tipo de... E o período da quarentena já passou também, então estou cada vez mais tranquila já para recomeçar com tudo, assim, as coisas. Graças a Deus, graças a Deus. Quando você me falou, eu fiquei, meu Deus do céu, porque isso é complicado. Mas vamos para as coisas boas. Olha, eu descobri que você tem a mesma profissão que eu. Hoje a produção não está aí, o Casal 20, produção artística, eu não posso dizer quem é, mas senão eu falaria para o rapaz do backstage que é a melhor profissão, né? A gente tem essa brincadeira. Sempre no trem de segunda, eu não sei se você já ouviu falar do trem de segunda. Sim. Pois é, a gente sempre fica brincando e perguntando a profissão, né? Não, tem que ser advogado, e ele é médico, e enfim, terminou com advogada, né? Eu não sei porquê, mas acabou, né? No destino dele, encontrou uma advogada. Mas enfim, eu descobri que você fez direito. E aí eu te pergunto, todo mundo um dia sonha em ter uma profissão, seja ela médico, seja enfermeiro, seja professor, né? O que te levou ao direito? Bem, é uma história interessante, assim, eu acabei de me formar, inclusive, né, me formei agora em janeiro, né, então faz pouquinho tempo também que eu saí aí da faculdade, mas eu lembro que quando eu estava num momento bem difícil da minha vida, assim, quando eu tive que escolher a minha profissão. Então, assim, era uma etapa de que eu estava, nossa, muito confusa, não sabia bem que caminho seguir. Hoje, Carla Cucci tem que interceder pela nossa internet. Eita, vamos pedir aí a intercessão. Voltou? Voltou. Sim, continue. Sim, eu não sei onde eu parei. Mas Você falou que era um momento que você estava... Sim, foi um momento difícil, o momento que eu estava vivendo, quando eu tive que escolher a profissão. Eu estava lidando com a recente perda da minha mãe.
Então, para mim, foi bem complicado assim entender que caminho eu deveria seguir. Mas, e aí eu fiz um processo assim, Você disse que tinha lidado com a perda da sua mãe? Sim, foi, Nossa, que ruim. isso foi em 2014, por aí. Então, né, imagina, assim, bem difícil para poder você... Que caminho eu devo seguir agora? Então, mas aí eu lembro que eu fiz o vestibular e aí não passei de primeira e comecei a rezar, né, a Deus, assim, não passei em direito, né, de primeira. E comecei a pedir as orações aí para me mostrar se realmente era aquele caminho que eu deveria seguir, né? E quando eu lembro que depois de rezar muito, voltei para o cursinho e aí eu disse, caramba. Aí surgiu uma oportunidade de eu me inscrever para uma bolsa no ProUni, né? Para direito. Aí eu fiz, se eu vou me inscrever. Se eu não passar nessa seleção, significa que direito não é meu caminho. E aí, quando eu me inscrevi, né, um mês depois de eu ter começado o cursinho, saiu o resultado e eu fui aprovada. Então, assim, eu via também como uma resposta de Deus ali. E depois também eu tenho um carinho grande, assim, acho que o direito ele é muito amplo, então dá para você atuar em muitas coisas, né? Também nessa parte aí prática, dá para você atuar em muitas coisas nessa área. Eu mesmo consigo me envolver em vários projetos, assim. Então, tem toda a questão da justiça, né? Desse desejo também de viver, de tentar, né? Chegar até os mais vulneráveis e através da minha profissão, de construir mesmo um mundo mais unido, né? Então, foi um pouco por aí o caminho para o direito. Já temos os dois boa noite. Marília Camargo está mandando boa noite para você. Quem é Marília? Desculpa perguntar. É uma jovem do Movimento dos Focolares de São Paulo. Oi, Marília. Marília, seja bem-vinda. Então, você escolheu, mas você nunca teve outra alternativa assim? Pensou, quando era criança, eu quero ser médico. Eu quero ser astronauta, eu quero ser cientista. Não, o direito sempre teve na sua cabeça. Não, quando eu era criança, eu sempre quis ser jornalista. Eu me vestia até de Fátima Bernardes, que eu É era sério? até hoje eu sou super fã dela. Eu era muito Eu, fã dela e era isso que eu queria ser quando era criança. eu acho que você vai gostar do jornal que a gente vai fazer, só dando, não querendo dar spoiler, mas para a Semana Mundo Unido a galera vai gostar. Olha só, Legal. uma as gêmeas mais famosas do Brasil estão presentes aqui hoje também. Marina e Mariane também estão aí. Oi, menina. Então, mas o que te levou a não fazer jornalismo? Foi essa sede, como você falou, da justiça, Sim, essa vontade do direito, ou você ainda pensa em fazer jornalismo? na verdade, quando eu está mais um pouco mais madura assim, eu não conseguia enxergar muito claro o jornalismo na minha vida para as coisas que eu pretendia fazer. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim. Talvez naquele momento da minha vida eu não conseguia enxergar muito para os meus objetivos que o jornalismo conseguiria atender, assim. Então, não é que tem algum problema. É uma profissão até que eu faria, assim, mas eu acho que hoje em dia, né, o direito mesmo me conquistou. Mas eu sou encantada também com o jornalismo, com a psicologia. A psicologia Não, também. nunca tive vontade de fazer a psicologia, assim, nunca pensei, né? Depois que eu estava no curso já, eu também acabei conhecendo um pouco mais da profissão, então, né, você vai amadurecendo. A gente às vezes escolhe o nosso curso também muito cedo. Então, Uhum. eu fui, mas assim, estou feliz com a minha profissão. Massa. Você passou na OAB já? Sim. Aí é que vai, meu. Aí é Uma demais, é luta bom aí no mesmo. meio da pandemia, mas deu certo. Conseguiu. A OAB tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é você ver seu nome na lista lá, né? Antes da faculdade, como aconteceu comigo também. O lado ruim é pagar a anuidade, que se paga, que é horrível. Mas, enfim.
Gente, aí, as gêmeas Olsen. Ontem eu falei para elas que eram as gêmeas Olsen do movimento, elas estão aí. Mariane está aí com a gente também. Olha, os outros 4 aí que quiserem se manifestar, se manifestem também. O Narinha, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando você falou para o seu... Você mora com seus padrinhos. Sim. Mas... É porque pai, eu moro de uma pessoa. Eu sou de uma cidade do interior, na verdade. Qual cidade? Cuité de Mamanguape. E para meu mim pai mora lá. Para mim era Caruaru, né? Aí a coincidência era demais. Não, Cuité de Mamanguape. E meu pai mora lá, e eu vim morar em João Pessoa muito também por causa dos estudos. Então, aqui em João Pessoa eu moro com os meus padrinhos. Mas quando você chegou para o seu pai, quando você chegou para os seus padrinhos, para a sua família, assim, no geral, galera, eu vou fazer direito. Qual foi a reação deles? Assim, foi positiva. Eles, inclusive, apoiaram bastante, porque já tem uma pessoa na família que também já tinha feito e tudo mais. Então, assim, foi bem positiva a reação, assim. Vou... Estão com os problemas... Eita, Voltou? Sim, você falou que tinha uma pessoa na família... Que já tinha também feito direito e tudo, já atuava. Então, assim, a reação foi bem positiva. Uhum. Massa, massa. A gente sempre pergunta aqui, né? Graças a Deus os pais apoiam assim, embora perguntem, obviamente, né? Porque tem a preocupação com os filhos. Essa semana eu tive com uma moça chamada Daiane, que é lá agora eu não lembro o lugar. Opa, não, cliquei no botão errado aqui. De Goiás, no interior de Goiás, e ela fez publicidade, né? E ela mora bem no interior, assim. Então eu perguntei, o pai dela, mas minha filha, tipo assim, o pai não, o avô, eu acho que foi o avô. Aí fica, o que é isso? Sempre tem essa pergunta. Quando eu fiz TI primeiro que direito, meu avô falava, você não vai ganhar dinheiro com isso? Você não vê o fulano que é formado em direito? Você não vê não sei quem? Eu disse, não, porque eu queria fazer direito já, mas eu me formei cedo em TI depois que eu fiz direito. Mas me fala, escolhendo a profissão, eu quero te perguntar uma coisa. Onde o movimento dos focolares entra na tua vida? Entra justamente nesse momento da minha vida, que eu estava aí na fase de transição, né, de ensino médio para a faculdade, que foi justamente quando eu vim morar em João Pessoa. E aí uma das minhas primas, filhas, né, dos meus padrinhos, que também são da minha família, então uma das minhas primas, ela participa do movimento, e foi através dela, ela me apresentou o Carisma, né? E foi através dela aí que eu comecei a fazer também a minha experiência, né? Começando aí, meu primeiro contato, assim, foi numa Semana Mundo Unido aqui em João Pessoa, participando das atividades. Depois participei de uma Mariápolis, né? De um encontro que acontece no Movimento dos Focolares, que se chama Mariápolis. Então, esse encontro foi muito marcante para mim, porque como eu estava nessa experiência assim bem difícil, né, de entender, né, quais os passos que eu deveria dar, também da dor recente, né, de ter perdido a mãe. Então, foi uma experiência que eu pude encontrar Deus ali, né, encontrar Deus através do amor das pessoas, né, através de cada ato de amor que cada um fazia. Então, foi ali eu fui realmente nesse amor, fui me encontrando e só tive a me doar, sempre mais. Uhum. E aí você, então, entrou para o Movimento GEM? Sim, depois aí eu fui conhecendo a GEM aqui e sempre mais encantada também. Na época eu ainda tinha 17 para 18 anos, aí fiquei meio nessa se ia para o Movimento GEM 3, mas já estava já na idade, né, de GEM 2, que é a segunda geração do movimento. Então, eu não sei se travou. Então, eu busquei Tá, a gente está algumas sem pessoas... imagem, mas pode continuar. Voltou? Então, eu busquei Voltou. algumas pessoas, né? Não sei porque a internet está ruim, porque aqui está muito boa, aparentemente.
Mas... É claro, aclaramos vocês. Isso. Então, eu busquei, né, uma pessoa responsável que pudesse me orientar e pedi para entrar imediatamente na formação para ser um agente. E desde então, depois eu fiz uma experiência de escola GEM na Mariápolis Santa Maria. Não, foi aqui no Brasil, na Mariápolis Santa Maria, que também foi muito marcante para mim. Foi uma escola GEM realmente onde era para jovens que estavam conhecendo, né? Estava nesse caminho de discernimento para participar do movimento, né? Se queria realmente ser um agente. Então foi muito forte, porque eu tive essa experiência bem de base, assim, e pude entender se realmente aquele era o meu caminho, né? Se eu queria fazer parte desse grande movimento. Então essa escola GEM, ela foi muito, muito importante para eu me compreender e estar aqui até hoje também. Depois, acho que é um pouco disso. Um pouco disso. E aí, Narinha, agora se ocupa uma função com uma responsabilidade um pouco grande, né? A gente fala em movimento GEM no Brasil, o lado feminino, é esse rosto bonito, esse sorriso aí. Fala pra gente, como foi que você virou branco GEM? Nacional ainda, né? Não é regional, não é da sua unidade, não, é nacional. Quer dizer, você tem uma responsabilidade um pouco grande, assim. E como é ser branco GEM? Como foi que você virou? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, assim, realmente é uma experiência muito linda também. Eu lembrei um pouco do que as meninas falaram ontem, mas eu entrei para ser branco GEM, né, nacional, ano passado. Na verdade, eu estava na época como branco regional, né, a pessoa que é responsável pela a região, né. E aí eu estava fazendo essa experiência, estava muito feliz, aí fazendo essa experiência de doação, e chegou o momento de que o movimento GEM, em âmbito nacional, estava precisando fazer a troca, né? A Ju, que é a GEM, que era o branco, já estava há muito tempo. Então, assim, iniciamos esse percurso para fazer a mudança. E, inicialmente, né, realmente a gente não via muito, assim, que eu não tinha nenhuma chance no sentido de que a gente até compreendia naquele momento que não deveria ser uma pessoa também dessa região, que naquele momento poderia ser de outro lugar. Então foi todo um caminho, né, um percurso aí de diálogo para entender, mas nem de longe eu imaginava que eu poderia assumir esse empenho. E aí, depois de uma reunião, de um encontro, né, com todas as brancos, né, as responsáveis, com todas as representantes, né, a gente fez um diálogo mesmo, né, para compreender quem poderia assumir. E aí, numa experiência verdadeira, né, de Jesus entre nós, de se olhar, de sinceridade, de cada um dizer, nesse momento eu não posso, nesse momento eu não posso. Então, nesse caminho, assim, de muito diálogo, né, e de muitos dias entre nós, foi se entendendo que poderia ser eu, né. Então, na hora, realmente eu tive um susto, porque eu estava no meio de uma pandemia, as coisas, eu estava terminando o curso, né, fazendo TCC, estudando para a OAB, a cabeça estava muito cheia, assim, não muitas experiências, meu Deus, o que é que você quer de mim nesse momento, né? Mas também de ver ali que não era uma experiência humana, né? Naquele momento ali, era uma experiência de Deus, né? Que a gente estava fazendo entre a gente, e que se ele pensou que poderia ser eu para assumir esse caminho aí durante esses próximos anos, então eu realmente dei o meu sim, muito feliz. E assim, eu acho que desde então vem sendo uma experiência de luz, assim. Como as meninas falaram ontem, a gente não faz nada sozinho, né? É sempre com o outro, né? A vida no movimento dos Focolares é essa, né? Essa experiência com o outro. Então eu me sinto, às vezes, claro que bate um medo, né? Porque é uma responsabilidade mesmo, independente de tudo,
mas eu me sinto muito segura com as pessoas com quem eu estou caminhando, né? Depois, Deus vai conduzindo tudo, Deus vai dando a fala, Deus vai dando a inspiração, Deus vai mostrando, vai dando as respostas daquilo que muitas vezes a gente não entende, e as coisas vão para frente. Então, tem sido uma experiência muito bonita, depois como conhecer, nossa, se não fosse talvez por experiência, eu não estaria aqui hoje com você, ou não estaria conhecendo tantas pessoas que eu já venho conhecendo, quantos momentos de diálogo incrível. Eu digo que é uma das coisas mais bonitas, assim, nessa experiência. Olha o recadinho para você aí. Lohane, eu digo que é os relacionamentos. Uma das experiências mais bonitas do ser branco é os relacionamentos que você constrói e que fica para a vida toda. Então, eu valorizo muito isso, eu busco prezar muito por essa construção verdadeira de relacionamentos e as coisas, e deixar que Deus conduza o resto, né? Sempre buscando, acho que, servir, colocar nessa posição, né? Me colocar nessa posição de serva, né? Que eu venho para servir. Nossa, que lindo. E deixar e nunca deixar, e buscar, acho que uma das coisas para mim mais forte é deixar sempre que seja Deus a vir em evidência, sabe? Não Iranalha, ou seja lá quem for, mas que seja Deus que vem em evidência. E eu acho que isso tudo a gente vai fazendo no servir, né? Só para lembrando para quem está chegando, hoje eu estou vestido traje de gala, tá? Em homenagem à nossa convidada. Depois quem pegou o começo aí vai entender. Iranália, ontem você está falando assim, o que você falou foi muito bonito. Eu lembro ontem da Mariane, se você puder, você me corrige, se você está vendo aí, ou Marina, mas o que as meninas falaram, e eu falei isso, né? Eu lendo deixar que Deus toque o barco mesmo, né? Deixar que Deus faça as coisas, né? Ontem as meninas falaram muito bem, você está falando uma coisa linda também. Eu acho que esse fim de semana, para mim, é de muita graça, porque ontem eu tive a graça de ter as gêmeas mais famosas do movimento dos chocolates, né? Hoje eu estou tendo a graça de ter o rosto feminino do movimento jovem, né? Do lado jovem dos chocolates, e amanhã, se Deus assim permitir, eu teria a graça de ter os maiores exemplos para mim de vida jovem dentro do movimento, que foi a Letícia. Eu não sei se você lembra da Letícia Schaffer, que vai estar com a gente amanhã, 2h da tarde, um pouquinho mais cedo, por causa do fuso horário, lá da Suíça. Mas, enfim, está sendo um fim de semana muito rico, e eu lembro de ter falado para as meninas, assim, que é muito bom você ser contrariado. Ah, chegou... Opa, a produção estava de folga, mas já está aí, ó. Olha aí. A produção estava de folga. Você entendeu por que eu falei? Eu desconfiei. A produção estava de folga, mas ela chegou aí. Ô, produção, depois vai me lembrando das perguntas aí. Eu tenho uma agência, eu sou agenciado pelo Casal 20 Productions Limitada. Montamos a empresa ontem e eles estão me ajudando aqui. Mas, enfim, Narinha, é muito legal. Assim, eu estou falando de ser contrariado porque eu estava escrevendo a meditação dessa semana, que eu tenho um canal no TikTok, né, que fala sobre... faz as meditações, algumas vezes eu escrevo, ou algumas vezes eu leio alguma passa-parola, e enfim, eu ouvindo a homilia dessa semana, é muito bom a gente ser contrariado, né? O padre falava, muito bom a gente ser contrariado. Aí eu estava falando isso para a pessoa falou assim, mas por que isso? Eu disse, não, ser contrariado porque Deus está fazendo a vontade dele, né? Que seja feita a vontade de Deus. Então, assim, isso é muito dentro do que você falou. E como Mariane está falando aqui lindamente, eu nunca vi uma moça para ter um dom de uma palavra tão bonita como ela, assim, como as moças do movimento, aliás, né, temos a graça de contar um com o outro nessa divina aventura. Faz sentido. Aliás, divina aventura eu vi em alguma música do movimento já, não lembro qual é. Mas, Narinha, você falou das suas escolhas profissionais, você falou do momento que você passou, da perda da sua mãe. Sua mãe também era Botafogo? Só por curiosidade, assim? Não. Ah, tá. Como Não. é que era o nome dela? Maria da Paz. Ô, Dona Maria da Paz. Esteja abençoando a gente aí de cima e, por favor, se a senhora estiver do lado de alguém que cuide de internet, não deixe cair, não.
Deixa eu te perguntar. A gente fala sobre vocação, mas não só profissão. Sim. A Narinha já pensou no que ela vai seguir ou a Narinha ainda está discernindo? Então, um caminho, assim, eu acho que essa experiência, desde que eu entrei no movimento, né, que eu pensava esses dias, né, que muitas vezes, né, a gente, em nossa vida, a gente não sabe muito bem que caminho escolher, porque a gente até nem mesmo se questiona sobre outros caminhos, né? E quando eu entrei no movimento, eu confesso que para mim foi uma bela surpresa poder pensar mais sobre uma vocação, né? Que não só sobre o matrimônio, como é aquela que a gente já tem na cabeça, né? Como a ordem natural das coisas, né? Então, É assim, legal você falar a ordem natural das coisas, né? Faz sentido mesmo. e aí foi um momento que eu me despertei. Eu disse, caramba, né? Existem outros caminhos que são tão belos quanto, né? O matrimônio que eu também posso buscar conhecer. E nessa experiência realmente de doação no movimento, né? De doação à igreja também, eu penso que Deus vai iluminando bastante. E eu já fiz, assim, algumas experiências, participei de um encontro que tem na Mariápolis de Neta, não sei se você, acho que você já ouviu falar, que é o Chamado a Servir, estava participando agora recentemente, né? E desde que eu participei desse encontro também, para mim foi uma luz muito grande sobre a vocação, né, do celibato, mas aí pensando no Focolare, né, que realmente eu comecei a ver também como um caminho para seguir. Mas é uma experiência que venho fazendo desde então, buscando conhecer. Eu acho que nessa própria vida de doação, a gente, nesse contato, a gente tem essa graça, né, de caminhar juntos, então de caminhar também com as focolarinas, os focolarinos, voluntários, voluntárias. Nessa experiência de doação no movimento, para mim é muito forte poder caminhar junto com todas essas pessoas e principalmente com as focolarinas, que é aquilo que no momento eu sinto também no coração que devo aprofundar cada vez mais. Não é assim, então já tem um tempinho que eu venho fazendo também um pouco desse discernimento, assim. Confesso que acho que como alguém falava ontem, né? O caminho que começa e que vai ser sempre esse caminho, né? Eu sinto, o que eu sinto para o momento presente é de me doar o máximo que eu puder como gen, né? Estou fazendo uma experiência de gen, desse serviço no movimento. Então, eu sinto de me doar o máximo que eu puder, porque eu sinto que também que nessa doação Deus vai clareando e mostrando os caminhos, mas ao mesmo tempo eu também busco não perder de vista, né, a chama que eu acho que um dia Deus colocou no meu coração, né, e que eu busco alimentar sempre mais para poder realmente, né, no momento assim certo, né, também dar esse passo em direção também à vocação. Mas, assim, eu acho que é muito importante essa abertura, né? Para mim, sempre foi muito claro, desde que eu comecei a participar do movimento, que era, como jovem, eu precisava de ter essa abertura para os planos de Deus, né? Então, o meu coração ele é bem largo, assim, sem distinções, também para poder fazer uma experiência completa e estar onde Deus quiser que eu esteja. Então você, até como a Marina falou ontem, né? Você está vivendo o presente, O momento presente. mas tem já uma visão de futuro. Sim. Interessante isso. E seus pais, alguém da tua família faz parte do movimento ou só você? Aqui, na verdade, minha família, o núcleo familiar, meu pai e minha mãe minha mãe não chegou a conhecer e meu pai não conhece, né? Assim, sabe que eu faço parte, mas não conhece bem a experiência. E meus padrinhos aqui, eles conhecem, mas
não participam diretamente, né? Me apoiam porque as filhas deles, né, sempre participaram, foram gen, hoje estão em famílias novas, então também existe as crianças, né, o Gen 4, o Gen 5, que participam aí, os filhos, né, já dos filhos, mas eles super me apoiam, a minha participação no movimento, mas não participam diretamente. Uhum. E agora eu esqueci o que eu ia falar. Quando tem ao vivo, tem dessas coisas. A gente não prepara o roteiro. Você me perguntou. Eita, Caio, olha o Caio que vai estar com a gente aqui na terceira temporada, né? O grande engenheiro e professor de química. Entrei agora e vejo a rainha do Brasil. O que ele quis? Do Brasil. Esse Caio é uma figura. Narinha, eu vou te perguntar. Eu acho que você já ouviu essa pergunta, mas ela vai ser feita. De onde vem Iranalha? Sim, já ouvi muito essa pergunta. Esse nome exótico e particular que só eu tenho, que não existe no Google. É a junção, na verdade, minha mãe teve a belíssima ideia, né, minha mãe e meu pai, de pegar o nome das minhas duas avós, né, que é Iracema e Anália. E juntou e ficou Iranália. Isso é muito comum aqui não sei, na região de vocês, mas no interior da Paraíba é muito comum. Não, mas no Acre, de onde eu sou, também é assim. Se eu lhe falar as misturas que eu já vi lá em Rio Branco, você vai achar os. Eu sinceramente, não é falando nada, não. Por exemplo, eu tenho uma tia, ela até reza o terço comigo, alguns dos meninos que estão presentes aqui já rezaram e conhecem, e os meus bisavós resolveram juntar os nomes deles, que é João e Alzira, ficou Josira. É esquisito? Mas é uma sonoridade bonita, assim como o seu também não é esquisito. Se eu lhe falar, aí você vai entender o porquê de que eu estou falando isso. Mas mas assim, depois que você junta, né? Todo mundo tem um apelido, né? Seja diminutivo de nome, seja alguma coisa carinhosa, assim. Além de Narinha, tem algum outro apelido, você, assim, ou não? Olha, apelido é uma coisa que não falta para mim. Porque como as pessoas têm muita dificuldade de chamar meu nome, então sempre inventam alguma coisa. Então, por exemplo, Naná é um apelido que eu tinha quando era pequena. Tenho umas amigas que, brincando, gostam de me chamar de Irene, Irenilda. Então, assim, meus apelidos eles não são muito dos melhores, então eu prefiro só adotar o Narinha mesmo, mas eu tenho vários. Tem um que agora não estou me lembrando, mas que é bem engraçado, que principalmente o povo do interior, minha família do interior, que fala muito. Mas Naná era muito presente na minha família, né? Meu irmão, minha mãe chamava. Irene, Irenilda, já são as minhas amigas. Aí tem Nália, Sandrinha. Nossa, Sandrinha, o pessoal é criativo mesmo. O pessoal que não sabe chamar meu nome, aí chama de Sandrinha, de Clarinha, de Laurinha. Eu nem corrijo, eu só respondo. Se chamaram, eu nem respondo, nem corrijo mais. Mas tem pessoas que acham que meu nome é Clara, outra que é Laura, por aí vai. Meu pai tá desse jeito assim também. Ele disse, o cara errou teu nome. Eu disse, não tem problema, eu tô atendendo. Às vezes a gente vai, olha, o Cadu, Carlos Eduardo, nosso pequeno Galvão, eu estou apelidando ele, depois a gente vai aprofundando, né? E essas reuniões para a SMU estão fazendo a gente ficar próximo. Esse Gabriel só entrevista gente importante. Tem que bater continência, amigo. Ela é branco, é a chefe. Tem que respeitar, como disse o Caio, a rainha do Brasil. O rei me respondeu ainda, né? O vulgo mago de aço está se escondendo, deve estar dormindo, mas
Daqui a pouco ele deve estar por aí. Ô, Narinha, você falou e Mariane acabou de falar aqui também, da abertura aos planos de Deus. Né? Eu queria saber, assim, você falou agora, ao vivo, tem dessas coisas de verdade mesmo. Da abertura aos planos de Deus. Falou do seu discernimento, né, de estar propensa a ir para esse caminho do Focolare. A Focolare, que inclusive está lançando a primeira turma de formação celibatária EAD no mundo, eu não conheço outra, né, porque o pessoal não pode ir para Lupiana, então estão fazendo EAD. Aliás, falta a Popa Ninja aqui, eu não sei porque ela não apareceu hoje. E falou muito também do seu discernimento na hora de escolher a profissão. E aí eu vou te perguntar, a gente entrando já na oração assim. A Iranália, ela tem algum método de conversar com Deus? Eu te pergunto isso porque eu não posso botar a música aqui, senão o ECAD vai vir me tomar, como me tomou já na outra temporada, os direitos autorais, porque um amigo pediu, o padre que eu estava entrevistando, maravilhosa, hashtag maravilhosa. Obrigado, Marina, está faltando o moço da hashtag está de folga hoje, se você puder puxar aí, a gente agradece. Tem uma música do Gilberto Gil que fala Se Eu Quiser Falar com Deus. A Natália até me mandou ela agora, a Natália Sorriso, ela hoje de manhã. E aí, fala do silêncio, né? Da pessoa desamarrar, da pessoa ficar ali de boa, como dizem os mais jovens hoje em dia. E aí, Jesus fala muito do silêncio. Chegou a Popa Ninja. Gente, vamos interromper tudo, porque a futura presidente futura presidente do movimento chegou. Grande aqui. Regina. Grande mesmo, gente boníssima. Meu Deus, eu sou fã dessa moça. Mas voltando ao que eu estava falando. Fala da pessoa desamarrar, né? Ficar mais leve, mais livre. Jesus, quando foi tomar as decisões, antes de entrar em Jerusalém, quando foi para ele se preparar para entrar na vida pública, ele foi para o deserto e ficou lá, tentado, obviamente, mas no silêncio. A Ziza Fernandes tem uma música que fala, né, que agrada a Deus são as pequenas coisas, né? E, enfim, vários santos também falam nesse sentido, inclusive o Papa Francisco fala agora na Christus Vivit, né, que é a exortação para os jovens. Opa, tem pergunta. Tem pergunta boa aí, hein? Tem pergunta boa aí. Eu vou te perguntar. A Narinha tem algum método? Como a gente disse ontem, o método bertiniano, o método filipiano, que a gente já disse. Existe algum método aí vai ser difícil de eu falar, mas existe um. Narinha tem algum método iranaliano. Então, Gabriel. E aí, dentro disso, dentro do método, certo. A Lohane está perguntando, Narinha, você tem uma meditação preferida? Tenho. Sobre essa experiência, né, do momento da oração, né, do método da oração, eu acho que, para mim, assim, uma coisa que me ajuda muito, além de tudo, assim, né, das orações da manhã, né, acordar, fazer aquela oração, aquele momento de encontro com Jesus, né, então, sempre que eu acordo, eu busco, né, fazer essa experiência de rezar, realmente me colocar diante de Deus, oferecer o dia. Depois, eu gosto muito de ler as orações, as leituras do dia, o Evangelho, né, ver aquilo que o Evangelho do dia está propondo, também as leituras, o passa-palavra, né? Então, são coisas que realmente ajudam, e que acho que eu gosto muito de fazer isso ou no horário da manhã, cedinho, ou então no finalzinho da tarde, que são os momentos de mais silêncio, assim, porque se tiver barulho eu já tenho um pouquinho de dificuldade de concentração.
Então, eu preciso realmente fazer nesses 2 horários, que pelo menos aqui em casa é onde a gente tem mais esse momento de silêncio. Depois, uma coisa que eu gosto muito de fazer é também escrever. Uma das formas que eu gosto de conversar com Deus é escrevendo. Então, eu tenho muitas vezes, quando eu quero ter aquele diálogo sincero, pronto. Quando eu quero ter aquele diálogo sincero com Jesus, assim, que muitas vezes não vem muito em palavras, né? Tá aquela coisa assim mais exigente. Então eu escrevo como que eu estivesse escrevendo uma cartinha para ele. E assim, escrevo páginas e páginas afim. E para mim, particularmente, me ajuda muito. A música, para mim, é muito importante. Eu curto muito músicas, as músicas de movimento, todas. Eu gosto de Obviamente. ouvir em qualquer momento. Se eu estou estudando, eu acho assim, eu busco ter sempre. Eu acho que a música é uma coisa que faz com que você esteja sempre nesse contato com Jesus. Como a gente passa muito tempo, eu passo muito tempo no computador, então, se não for em reuniões, se for fazendo leituras ou fazendo algum projeto, alguma coisa, eu gosto de estar escutando músicas. Então, eu boto as músicas de movimento. Eu adoro música gospel, muito. Então, eu curto muito música gospel, e aí eu gosto muito de ouvir. Me ajuda muito também a ter esse relacionamento com Jesus. Mas E deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouve muito música do movimento, música gospel, músicas religiosas, enfim. Aliás, música gospel já é música religiosa, né? Aqui no Brasil criou-se o sim, sim, conceito de sim. que música gospel, né, é música Sim, protestante evangélica. Mas não tem nada a ver. Enfim, você ouve alguma outra música que não seja, algum tipo de música que não seja nesse sentido, sim, também nas suas sim. meditações? E que tipo seriam essas, assim? Não, nas meditações, né, fazendo meditações ou nessa experiência de rezar, eu só escuto mesmo músicas religiosas, seja do Uhum. movimento, seja música de cantores, né, da igreja evangélica, são os que eu mais ouço. Mas ouço outro tipo de música também, mas não nos momentos de oração, não nos momentos de Uhum. e rezar o texto, acho que essa experiência, né, com Maria é uma experiência também que é muito importante para a gente, né? Assim, para mim, sentir esse coração de mãe, esse colo de mãe, é muito importante. Eu acho que quando você fala do silêncio, né, para mim, eu preciso muito do silêncio, porque eu tenho muita dificuldade, às vezes, principalmente no momento de oração, de me concentrar, se tiver ruídos e tudo mais. E depois, eu lembro que nessa experiência da quaresma, eu já havia me proposto, tinha feito algumas meditações, né? E eu já havia me proposto realmente fazer esse momento de silenciar, de deixar de escutar Deus, de não falar tanto, mas de ouvir mais, de ler mais, de participar mais ativamente, né, das coisas. E eu tinha me proposto fazer essa experiência nessa quaresma, né? E aí, quando acabou a quaresma, que começou a Semana Santa, foi quando eu tive Covid. E foi muito forte, Uhum. assim, porque só estava eu em casa, eu e meu primo, né? Então, a Semana Santa inteira só estávamos nós dois. E por causa do Covid, cada um no seu quarto, né? Então, foi Uhum. tão lindo poder fazer essa experiência mesmo, além de todo o espaço físico, tá, claro, tá em silêncio, mas não era nem tanto isso, né? Mas esse momento ali da doença também, que eu pude me conectar com Deus, né? Durante o período da Semana Santa, eu confesso que foi até um momento de graça, assim, né? Porque quantas respostas, né? Quantas coisas de Deus não, quantos momentos de luzes eu não tive também. Então, para mim, foi uma confirmação, né, do quanto é importante a gente parar para se conectar, né, para ouvir bem a voz do Espírito Santo. Né? E eu acho que é um pouco disso. É, a, é, as coisas normais, né, como eu falei, acordar de manhã, fazer a leitura do Evangelho, fazer uma meditação de Kiara, né, Kiara nos propõe, né, dentro do movimento, que a gente faça essa experiência também, né,
de fazer uma meditação, mas também de ler o Evangelho, depois ler a palavra o Passa-Parola. Por causa da pandemia, é mais complicado ir à missa, né? E ter esse momento também, mas para mim que também é fundamental, mas aí por causa da pandemia, também porque muitas vezes não tem missa, então estou vivendo essa experiência aí, um pouquinho de deserto, mas eu soube recentemente que a paróquia daqui do meu bairro voltou a ter missas, vai ter missa diária, coisa que nunca teve. Então, eu fiquei super feliz, porque também eu acho fundamental, né? A gente buscar Jesus também na experiência do sacrário, né? De ter esse contato com o corpo de Cristo, é fundamental. Então, estou super feliz com isso. E eu acho que é isso. Depois a Lohane perguntou a meditação preferida. Tenho várias, mas eu acho que uma de Chiara, que eu gosto muito, é aquela, acho que muitos já devem conhecer: se tentares viver de amor, verás que nesta terra convém que faça a tua parte. A outra nunca sabe se virá, nem é necessário que venha. Por vezes ficarás decepcionado, mas jamais perderás a coragem se te convenceres que no amor é amar. Então, eu gosto muito. É uma das minhas preferidas, essa meditação. A gente teve uma pergunta aqui. Cadê o Caio? Espera aí que eu estou subindo aqui. Aí para você ler aqui. Se puder fazer perguntas. Claro que pode, Caio. Narinha, você é branco, deve ter spoiler. E o Genfest? O Brasil está preparado? Olha, eu acho que estamos nos preparando bem, sabe? Eu diria que essa experiência de pandemia, ela trouxe muitas dores assim para a gente, né? A gente que vive no movimento é acostumada a estar sempre junto nesses encontros, mas eu pensava esses dias que o fato da gente poder estar agindo, né? Poder estar atuando sempre em âmbito nacional, né? Sempre como esse único corpo, não só entre os jovens, mas como toda a obra. Isso permite com que a gente se fortaleça cada vez mais nesse Brasil, que é uma só coisa, né? Então, eu acho que isso vem sendo como uma preparação para o Genfest, eu diria. Essa nossa força aí, a gente está sempre cada vez mais unido, trabalhando junto, também atuando junto com o Centro Internacional em tantos encontros, são tantas oportunidades que Deus está preparando. Então, eu vejo que essa Semana Mundo Unido Nacional, aquilo que a gente chama de redes, né? Acho que aqui, que as redes, né? Que a gente conseguiu formar agora, né? Ano passado. Então, eu acho que isso vem sendo aí uma grande preparação para o Genfest, e a gente vai conseguir fazer muita coisa legal. Fiquem de olho na abertura, hein, galera? Fiquem de olho na abertura, só falo isso. Cadu falou aqui, essa também está no meu top 2 de meditações, Narinha. Grande Galvãozinho, ele vai entender o porquê que eu chamo ele assim. Narinha, já que a gente está falando de Genfest, Narinha que está dentro da diretoria, Narinha que tem contato com o Centro Internacional, que fala já italiano muito bem, que se não aprendeu vai ter que aprender a falar pelo menos com a mãozinha assim, né? Narinha, e o lugar já tem? Não. Isso aí não. Ou não pode falar? Galera. Não, né? No momento realmente não tem. A gente não tem. Mas assim que tiver, todo mundo vai saber. Mas, infelizmente, não tem. Não tem. Mas está se trabalhando para isso. Está se trabalhando? Então existem opções? Não. Alguém segurou. Não, realmente não tem. Assim, se fez algumas análises, mas não temos ainda. Quiserem botar Rio Branco do Acre aí no mapa. Se Deus quiser, vai aparecer aí um lugar bem legal. O Espírito Santo ilumina. Deixa eu te perguntar. Você, dentro dessa sua vivência, eu não fiz essa pergunta para os outros e me veio a ideia agora, de movimento dos focolares. Mas sendo católica,
Hoje em dia a gente está encontrando um radicalismo muito grande, né? Muito grande. E aí leva a um fanatismo, obviamente, maior, a um preconceito muito maior e algo que afasta a gente do nosso ideal. Como jovem, assim, Não, você vem já ele, pergunta viveu... difícil. Eu te falei, o negócio flui. Como jovem, assim, como alguém de dentro do movimento, como alguém que ocupa uma função que tem uma responsabilidade de manter um diálogo, né, e sendo católica, como é encarar esse diálogo com outras religiões para você? Olha, eu confesso que desde que eu entrei no movimento, assim, eu sei que pode ter existido, assim, momentos desafiadores em relação a isso, mas eu confesso, Narinha, Iranalha, eu sempre Até a você já, experiência, até você já se chama mesmo, né? isso, eu acho que a experiência sempre foi muito, não diria fácil, mas uma experiência bonita, né? Aqui no nosso regional, a gente atua, faz o desafio, né? Que é um encontro para os jovens por um mundo unido, né? Que somos nós, mas um encontro para todos os jovens de 17 a 30 anos. E eu lembro que há uns 2 anos, eu acho, seguidos, a gente fez uma experiência de proporcionar momentos, né, justamente que visasse esse diálogo entre a gente, né, já que é um encontro aberto, então, justamente de ter momentos que proporcionasse esse diálogo entre a gente. E, cara, assim, foram momentos, assim, incríveis, sabe? Que eu pude ver como é forte essa experiência quando todos nós estamos abertos, né, de corações abertos a fazer uma experiência de diálogo, né, de diálogo, de unidade, de fraternidade. Então, depois também, ano passado, né, nasceu também um grupo dos jovens, né, que sem referência religiosa ou que tem outro referencial religioso, né, que não o catolicismo. E esse grupo também tem sido uma experiência muito bacana de aprendizado, de diálogo, de escuta. Então, eu acho que o que às vezes a gente diz, mas é difícil o diálogo, né? Realmente é difícil, mas eu acho que se a gente não cria oportunidades para o diálogo acontecer, então a gente vai sempre ficar dizendo que é difícil, mas, na verdade, no momento em que as pessoas se colocam ali à disposição para dialogar, para conversar, né? Então, você vê a riqueza que nasce desses momentos. Então, eu acho o maior desafio, eu diria, é a gente gerar esses momentos de diálogo, né? Então, quando a gente gera, você encontra pessoas abertas, dispostas a conversar, a viver uma experiência de unidade. Depois também me marcou muito a experiência porque no Brasil, de certo modo, também existe o cristianismo também, ele é mais forte, né? Assim, então, mas eu lembro, então, também dentro do movimento, né? Nós temos pessoas de outras religiões, mas o cristianismo ele é mais forte. Mas eu lembro da experiência da Assembleia também, né? Assembleia dos Jovens, que caramba, ali realmente tinha pessoas, né, de todos os lugares do mundo, de culturas diferentes de religiões diferentes, e como dias de assembleia, como por mais que tenha sido dias desafiadores, exigentes, né, mas depois o resultado da assembleia, o fruto da assembleia, que foi o documento, quanto foi um documento rico, né? Então eu acho que a gente, né, faz parte do nosso carisma essa abertura, né, às outras religiões. Nem por isso significa que é fácil, né, que é uma coisa que a gente, né, mas que através, né, desses os passos a gente dá, né, em direção a isso, e eu acho que devemos dar sempre mais, para que realmente
a gente não fique só na teoria, né? Mas na prática também a gente possa viver essa experiência. E o quão a oração te ajudou nesse teu caminho de discernimento? Nossa. Discernimento e também num momento um pouco forte na sua vida. Total, assim, total. Eu acho que esses momentos de diálogo com Deus, eles são, assim, iluminadores, reveladores. E para mim, todos os momentos, porque eu sou o tipo de pessoa que eu converso com Jesus e eu não peço uma luz assim, não. Eu peço um farol bem gigante, porque... É um neonzão, né? Que nem o olha, Jesus, Felipe falou ontem. Um outdoor com neon deixa na frente de assim, casa aqui. deixa assim, bem claro, bem claro. E Jesus, ele é claro, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa estar muito atento ao Espírito. Ontem na minha reunião de unidade, né, na minha reunião com as jovens do movimento, a gente viu uma meditação acho que foi da Cristos Vive, inclusive, que dizia assim, que Jesus, ele não se incomoda que a gente questione ele. Ele não se preocupa com isso. O que ele quer da gente é que a gente fale com ele. Então, sim, pode falar. É na parte que ele fala de Maria, questionadora. Isso. Eu li. Eu acho que não lembro exatamente, porque só tem o trechinho assim, quando foi. Eu ainda não li na Cristos Victor, vi só o textinho, mas assim, eu fiquei encantada com aquilo, né? Quando fala que Jesus não se preocupa que a gente, né, que a gente questione, mas o que ele quer da gente é que a gente fale com ele, mesmo que seja para questionar, para duvidar. Então, assim, eu busco fazer essa experiência com Jesus. Eu dá trabalho mesmo, questionar, perguntar, pedir um farol, mas não fazer nada realmente que Farol não de seja... navio, né? De avião, de preferência. Não a lanterninha, não. Exato. Mas não, seja o que for, mas estar em contato com ele para todos os caminhos que eu estou seguindo, eu busco fazer. Se um ou outro que eu não fiz, eu me perdi no caminho. Então, assim, eu acho que é muito importante esse diálogo com Deus. A gente não pode deixar faltar na nossa vida, né? Uhum. Narinha, a gente falou da oração, falamos da vocação, né? O nome do podcast é Oração, Humor e Vocação. A gente falou da vocação, a gente falou do seu time. Cadê a câmera? Está aqui. A gente falou da sua vocação profissional, da sua vocação provavelmente que você vai seguir dentro. Olha aí, esse é o iFood patrocinando a gente agora. Obrigado, iFood. Enfim, falou do caminho que você pode tomar, provavelmente tomará na vida, enquanto filho de Deus. Falamos da importância da oração, falamos das suas funções dentro do movimento. E agora a gente vai para a última parte, que é o humor. Eu sempre pergunto isso porque existem muitos santos, que Ara falava muito, né, da alegria. O Papa Francisco falou isso na Christus Vivit, fala isso na Gaudete et Exsultate, que é um geralzão, é a Christus Vivit dos adultos, para quem está vendo a gente aí, né, que a vocação é a santidade. E, enfim, Jesus fala muito do bom humor, tem o bom humor no Antigo Testamento. Eu descobri, falando para as meninas, né, que São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes, né, até os comediantes têm padroeiro, todas as profissões têm. Nós, advogados, temos também, contadores e administradores, e enfim. Né, dei o exemplo de São João XXIII, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história, e, né, com algumas histórias de como, por exemplo, quando ele foi eleito Papa, foi o Papa que iniciou o Concílio Vaticano II, ele estava passando, né, no trono, antigamente se carregava o Papa aqui, no trono papal, aí uma velha gritou lá, nossa, como é feio e gordo, e a Praça São Pedro, né, então deu para ele ouvir, ele baixou e disse, eu não sou Miss, tipo assim, eu não fui eleito no concurso de beleza, eu sou Papa.
E, sim, vários exemplos de bom humor a gente tem que podem nos levar à santidade. E aí eu te pergunto, Narinha, você, eu já notei que é uma pessoa um pouco tímida, mas que tem um sorriso muito bonito e que sempre sorri, como agora, por exemplo. Se eu tirasse um print e fizesse uma figurinha, ia ficar bonito agora. Eu te pergunto, Narinha, o bom humor, né? O próprio Papa Francisco diz que um cristão, sem a alegria e a identidade do cristão, o bom humor cabe ou coube na sua vida nesses dois aspectos, em tudo que a gente já conversou? Nossa, total, assim. Eu realmente, assim, eu sou um pouco tímida para para algumas coisas que quem me conhece mais a fundo vai dizer, não, você não é tímida para isso. Porque nesse contato diário, né, eu me sinto mais à vontade, eu diria, mas com as telinhas eu tenho um pouquinho de timidez, mas assim, sobre geral, e também no aspecto da vocação, da experiência de cristão, a vida sem humor é uma vida muito pesada, né? A vida sem a alegria é uma vida muito pesada. Então, eu acho que a gente precisa brincar, a gente precisa se divertir, a gente precisa tirar a onda, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, a gente precisa tirar a onda até mesmo das situações difíceis, né? Brincar até mesmo de situações difíceis, né? Que às vezes eita, o barulho aqui. Às vezes as pessoas ficam, como é que tu tá, que você ri de você mesmo, assim, dos seus próprios problemas. Eu digo, às vezes é melhor a gente rir dos problemas do que dar um peso que às vezes não vai nos levar a nada, né? Então, assim, quando eu falo rir das situações difíceis, eu digo até mesmo dos nossos problemas, né? Não dar tanto peso, mas tentar também levar para um lado mais leve, né? As meninas falaram ontem também, e eu falo de novo, Kiara sempre, eu acho que é uma coisa que fala, né, que não sei se foi isso que elas falaram, mas que tem uma frasezinha de Kiara, né, que ela disse, o sorriso, né, é o É a distintivo, identidade de um gen. a De um gen. identidade de um gen, né? Então, assim, é a identidade de um gen, de um jovem, de uma pessoa, de um cristão, né? Assim, ela fala de um gen porque ela se dirige aos jovens, mas de um cristão, né? O sorriso, né? Porque o sorriso, ele conquista pessoas, ele conquista multidões. Então, para mim, é muito importante sorrir. Eu até vi esses dias que um dentista falando sobre a importância do sorriso para o nosso psicológico, para a nossa, né, que quando a gente sorri, produz alguns efeitos que faz com que a gente se sinta também dentro melhor. Então, assim, ele dizia, sorri, mesmo se você não tiver vontade de sorrir, finge que está sorrindo, porque isso produz algo bom em você. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa alegria, né? Ter essa alegria que muitas vezes o mundo já é muito pesado, as coisas elas já são muito complicadas, as pessoas já sofrem muito, nós já sofremos muito para ainda a gente dar, né? A gente tirar uma das coisas mais simples e que produzem tantos efeitos concretos na vida do outro, que é a alegria, né? Que é o sorriso. O sorriso, um humor, né? Como você fala. Então, eu acho que é fundamental. Você sabe que ontem as meninas falando isso, né? A Mariana, a Mariane falou, né, a Marina falou que o sorriso é a identidade de um cristão, e a Mariane falou que o sorriso é o distintivo de um gen, né? Enfim, como você falou, de uma pessoa, de um cristão mesmo. Eu contei isso para elas, né? Eu não sei se você viu que eu estava no elevador com o padre, e aí ele falou assim: você é do Focolare, né? Eu disse, porque vocês sorriem demais e tal. Disse, mas isso é ruim? Ele falou: não, é ótimo. Pelo contrário. Aqui está uma pessoa que futuramente vai estar na terceira temporada e mandou um recado para você aqui. Ó. Ai, A melhor design de interiores do movimento dos Focolares. Consultem Laís Regis no Instagram. Narinha. Gabriel, só
não sei se você viu, mas quando teve agora a Assembleia do Movimento dos Focolares, né, teve um momento com o Papa Francisco, e ele fez uma brincadeira com a gente, dizendo, né, sobre as 3 coisas que passam pela ignorância de Deus, né, que Deus não entende, né, uma brincadeira. E uma dessas coisas ele falava, por que os focolarinos sorriem tanto, né? Então, assim, para dizer, né, acho que da beleza, né, da alegria, né, que também, querendo ou não, é uma característica nossa, né, para a humanidade, assim. É verdade. Olha só, aquele nosso doutor, nosso médico, né, dono da Anastácios Dor, patrocinadora daqui deste pobre e humilde programa, mandou um presente, mandou um abraço para você também, doutor Felipe Anastácio. Para sempre branco, estamos aí numa campanha de Felipe para sempre branco. Narinha, então, peraí, deixa eu só avisar aqui, só um negocinho aqui. Eu vi ele falando isso, né, o vídeo, então, inclusive, até passaram para a gente no... Eu não lembro se foi agora no Chamada a Servir ou se foi quando ao final da Assembleia teve algum jornamento lá do Regional Sudeste, eu vi ele falando isso. Né? Ele mesmo é um ícone, né, do bom humor. Eu lembro de uma jovem que subiu para encontrá-lo numa audiência dessas aí, há um tempo atrás, e aí ele fez uma brincadeira, né? Minha filha, quem é melhor? Você sabe que o Maradona é melhor que o Pelé. Ela disse, não, santidade, que é isso? Aí começaram a conversar os dois, etc. e tal. Mas agora, Iranália, a gente tem um quadro, né? Eu acho que você viu ontem, né? E aí eu vou só botar a vinhetinha do quadro aqui, que sempre vem uma pessoa fazer uma visitinha. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, descreve bem você. De forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade. Convidado, liga a câmera aí, por favor, porque eu vou lhe botar já online, e aí, tá? Quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Ô, louco, bicho. A gêmea mais famosa, uma das gêmeas, aqui 50% de fama tá aqui. Olá! Olá, Mariane. Então, ela esteve aqui com a gente. Antes de eu dar a palavra a Mariane, a Laís botou um negócio muito bonito aqui. Há 4 coisas que Deus não pode saber. Mas quais são? Foi o... sim, foi. A fala do o que Papa pensam Francisco. os jesuítas, quanto dinheiro tem os salesianos, quantas congregações religiosas existem e por que sorriem os focolares. Obrigado, Laís. Mariane, seja bem-vinda de novo. Mariane, que vai estar aqui agora todos os dias, a gente assinou um contrato. Né? E amanhã vai ficar famosa. Vai ficar, já é famosa, né? Vai ficar mais famosa. Mariane, que foi convidada a fazer o retorno de 3 é Demais, ela e Marina, mas as gêmeas Olsen não aceitaram substitutas, então não deu certo. Mariane, obrigado pela participação. Você tem alguma coisa a falar sobre esta pessoa que está no meio de nós, sem ser Jesus, obviamente? Né? Com certeza. Olha, eu conheci Narinha, faz uns anos já, mas foi em Brasília, né? No encontro do movimento. E logo assim, a primeira coisa que a gente vê quando olha para Narinha é o sorriso. Resplandece na face dela, né? Então, acho que assim, ela tem um coração enorme. Então, eu também quero hoje aqui, né, em nome do Movimento GEM, agradecer a você, primeiro, pela generosidade, pela sempre a sua abertura de coração, de se doar, abertura aos planos de Deus, como ela mesma falou, e acho que isso define muito a Narinha, de estar sempre aberta e disposta a se doar a Deus e ao ideal, naquilo que Ele pede. Então, muito obrigada, Narinha. Acho que o Movimento GEM aí
tenho uma gratidão enorme, agora muito mais pela tua doação, né, como ponta nacional aí. E quanta vida a gente pôde experimentar hoje nas suas partilhas, também conhecer mais a beleza do teu coração. Então, muito obrigada e estamos com você. Eu consegui convencê-la, Mariana. O trabalho foi duro. Tem 7 meses que eu tento falar com ela. Brincadeira, tem 2 semanas só. Né? O cachê está pago, graças a Deus, né? Graças aos patrocinadores. Mas eu consegui trazê-la aqui. É isso, Narinha. A gente que se conheceu há pouco tempo, mas eu já tinha ouvido falar de você, o seu sorriso realmente é algo que ilumina, né? Talvez seja esse outdoor que muita gente precisa no discernimento, como o Felipe disse, esse farol, como a gente falou aqui. E aí a gente vai te fazer umas perguntas. Eu perguntei ontem para a Mariane e para a Marina se elas tinham um santo de devoção. E eu te pergunto, qual o santo de devoção de Iranália Carvalho? São vários, né? Mas, assim, Chiara, né? Chiara Lubick. Só um parêntese. Está aqui a testemunha, a prova da minha luta para trazer ela aqui. Obrigado, Meu Deus, Felipe. Agora vai dirigir. Chiara Lubick, com certeza, é uma dessas, assim. Depois, meu Deus, são muitos. Santa Terezinha, do Menino Jesus. Eu sou completamente apaixonada por Santa Terezinha. Assim. Você lembra um pouco ela, inclusive. É uma paixão recente, inclusive. Eu não conhecia muito a história de Santa Terezinha, mas nesse último ano aí eu pude fazer uma experiência muito linda com ela. Então, dizer que eu lembro ela é uma grande responsabilidade, cuidado com isso. Mas eu sou encantada. Assim, tem o São João Paulo II. Olha aí, Mariana, tá fazendo a gente se apaixonar. Não tem como. Então, não tem como, mas Chiara Lute, com certeza. Mas, assim, eu diria agora, para hoje, que é com quem eu venho fazendo uma experiência mais forte, eu diria, no momento presente, é Chiara Lubick e Santa Terezinha, do Menino Jesus. Laís, eu não entendi depois, você falou, me conta depois o testemunho, você puder explicar se foi para mim ou foi para ela a pergunta. E aí você falou então desses todos. Aí em Jampa tem algum lugar legal que você sempre sai para comer, né? Jampa, pessoal, de João Pessoa, eu já estou íntimo já. Tem algum lugar legal que você gosta de sair, que vocês já devem. Lá no Rio é o Tango, que fica perto do Focolário Feminino, a gente sempre fala que o Tango já virou sede dos encontros do Movimento Gen. Aí em Jampa deve ter algum ponto. Tem algum ponto aí em Jampa que vocês saem para conversar no normal, né? Uhum. Tem, sim. Eu acho que ultimamente das vezes que a gente saiu, né, que a gente conseguiu se encontrar, as meninas, principalmente foi no Manaçaí, que se chama. É uma lojinha de açaí, que a gente gosta muito de ir para ela. Uhum. Aí você está no Manaçaí, sentadinha, tomando seu açaí, e você tem a chance, Deus te dá a chance de sentar com um santo desse, né? E você tem que escolher um e fazer uma pergunta. Qual você escolheria e qual pergunta você faria? Cara, escolher um é difícil. Mas, não, eu escolheria... quem, meu Deus? Eu escolheria... Só vou escolher dois. É a mesma pergunta. Eu escolheria Santa Terezinha e Chiara Lubick e faria uma pergunta, a mesma pergunta, uma pergunta que eu acho que se aplica às duas. Como que elas conseguem viver tão bem o Evangelho, né, a palavra de Deus, com tamanha simplicidade? Porque eu acho que uma característica tanto de Chiara quanto de Santa Terezinha Santa Terezinha foi com quem eu comecei a aprender também um pouco dessa experiência dela. Uma frase que Chiara... Pode continuar, depois eu completo, desculpa.
Uma das coisas que mais me encanta nos santos é a simplicidade. É como você consegue viver as pequenas coisas, os detalhes da vida no amor. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me chama a atenção. E é uma das coisas que mais me chama a atenção no ideal de Chiara, né? De como ela consegue colocar em prática de forma tão concreta, né? Ela vivia de forma tão perfeita, assim, né? A palavra de forma tão simples e concreta. E Santa Teresinha nem se fala, né? Santa Teresinha ali no Carmelo, meu Deus, uma folha que caía, ela já conseguia ali fazer um diálogo profundo com Jesus, né? Então, eu acho que eu perguntaria isso, né? Qual o caminho aí para viver o Evangelho, né? O Evangelho concretamente, né? Com tamanha simplicidade como elas conseguiram viver. Uhum. Nossa, que profundo, como disse. Não sou eu não, Lohane, que não estou para brincadeira não. Acho que é ela que tá que nem Mariane. Mariane ontem queria fazer uma mesa tipo aquelas de novela, né? Chamar os santos tudinho e perguntando um por um para ele, assim. Mas ela escolheu São João Paulo II, tem bom gosto também, né, minha filha? Não, dos outros também. Mas deixa eu te perguntar, Narinha, tem alguém que te inspire? Tirando os santos, obviamente, humano, algum ser humano. Quem inspira a Narinha hoje? Hoje, quem me inspira assim, minha mãe, que está no paraíso, né? Mas é minha maior inspiração, com certeza. Depois, assim, alguém que tá aqui, alguém, ela também ela tá na comunhão dos santos, né? Posso falar de outra pessoa, então. Mas eu acho que hoje também é uma pessoa com quem eu aprendo muito, assim, todos os dias. A beleza de viver o Evangelho é com a minha madrinha, é com quem eu moro aqui. E nos últimos 8 anos que eu estou vivendo aqui em João Pessoa, ela, com uma simplicidade muito grande de uma pessoa que veio do interior, né, de origem humilde, consegue me mostrar de forma muito bonita a beleza de viver o Evangelho concretamente. Então, isso me encanta assim profundamente. Eu acho que é uma das minhas maiores inspirações, assim, pessoas humanas assim que está aqui entre a gente. Já te fiz 3 perguntas, não foi agora? Eu já perdi a conta, vendo? Ao vivo dentro dessas coisas. O santo, o que eu perguntaria, e a pessoa que inspira. Exatamente. A quarta e última. Eu sempre faço isso. A Mariane já sabe até qual é já. Qual é o nome da cidade lá que você falou que você nasceu? Eu esqueci já. Cuité de... Eu não nasci lá, mas eu morava lá. Cuité de Mamanguape. Que foi onde você se criou. Sim, sim. Praticamente. A narinha de Cuité de Mamanguape. Se você encontrasse aquela narinha de lá, agora, depois do santo, você continuasse um pouquinho mais na mesinha do açaí, qual conselho você daria para a narinha daquele tempo? Para a narinha daquele tempo, eu diria, caramba, isso é muito pesado. Ai. Eu diria para ela não desistir, que existe uma vida pela qual vale a pena a gente viver, né? Existe uma vida né, que o mundo não conhece muitas vezes, né? Que o mundo não conhece, existe um estilo de vida que o mundo não conhece, que pelo qual vale a pena viver e que ela não desista de seguir nessa busca de viver uma vida com sentido, com sentido, que vale a pena, né? Algo que vale a pena, eu diria. Interessante. Olha,
Não dá, só para avisar a Laís Regis que o telefone dela a mensagem vai tocar, porque o povo quer Laís Regis aqui no HV, assim como o povo pediu as gêmeas, assim como o povo pediu Iranália e André Veríssimo, o povo quer a melhor design de interiores deste movimento. Narinha, chegamos ao final, 1h20 de um imenso e rico bate-papo, como eu tive ontem com uma dessas, com a Mariane e com a irmã dela. Eu queria muito te agradecer, e aí eu falo, como Mariane disse, em nome de todo o Movimento GEM, do qual eu estou de saída este ano, eu acho, né? Enfim, em nome de todos os GEMs, de todos os jovens, de quem assistir isso aqui daqui para frente, porque a ideia do Oração, Humor e Vocação, o Felipe sabe como nasceu, ele está acompanhando aí, foi simplesmente transmitir que a santidade é algo simples, né? Quer dizer, que qualquer um pode ser santo, e vocês duas que estão aqui são a prova disso, uns que já passaram aqui, inclusive, Cadu Araújo vai vir também, o Felipe está puxando as hashtags. Eu dei folga para a produção, mas a produção já está aí de volta. Enfim, eu tive o segundo episódio desse projeto, é uma moça amiga minha que é da comunidade, eu não lembro agora o nome da igreja dela, ela é evangélica, tem uma história de vida linda, assim, como a sua, né? Paralelamente, obviamente não é igual, mas é tão linda, quem puder assistir, assiste lá o segundo episódio com a Juliana. E, enfim, a prova de que a santidade é alcançável para todo mundo. Fica Felipe e Anastácio também, não só fica Gabriel, né, Felipe? E, enfim, cara, você é muito bonita e em todos os sentidos, muito obrigado mesmo. Assim, vocês todos que passaram aqui tiveram uma iluminação, né? Eu ainda estou indo comprar o leite, né? Já descobri mais ou menos o que Deus quer de mim, mas ainda... Você via as piadas lá no grupo, né? Então acho que você deve entender, né? Eu ainda estou indo comprar o leite ainda, mas só para ele dar uma clareadinha, que eu acho que eu já entendi o que ele quer, mas vai que, né? Ele tem que dizer assim como a gente falou, ele tem que jogar o farol na nossa cara, que é para ficar bem claro. Então, em nome de todas essas pessoas, em nome próprio mesmo, e aí eu te agradeço e te transmito também a mensagem da Nath Moreira, gratidão pelo seu sim, você representa perseverança, coragem e amor, e doação a cada um de nós, toda unidade em seus caminhos. Conte conosco. A Nath falou algo muito lindo, perseverança e coragem. Para quem passou o que você passou, no momento de discernimento da vida, levantar o narizinho e dizer, não é isso que vai me derrubar. Me dá a mão, como você falou, né? Insiste, questiona e vamos juntos. Muito obrigado. Nossa, Gabriel, eu que agradeço. Vocês ficaram brincando, né? Que eu fiquei... Foi difícil para chegar aqui, mas porque realmente eu ainda eu adoro as redes, mas para eu aparecer nas redes, eu ainda tenho um pouco de timidez, mas assim, também sabia o quanto especial ia ser estar aqui, poder. É sempre bom, né? A gente dividir o coração, alargar o coração, não só ficar, né? Se a gente tem um tesouro, a gente não pode guardar sempre só para a gente, mas a gente tem que doar. Então, fico muito feliz de ter vindo aqui também, dividir um pouquinho da minha experiência com você, com todos vocês que estavam aqui. Depois também te agradecer, porque, né, esse canal é uma sementinha, né? É uma semente de algo que eu diria que já está se tornando muito grande na vida das pessoas, né? Porque, né, se uma pessoa que é tocada por uma experiência, por um testemunho, com certeza já vale mais do que tudo. Então, agradecer por essa tua iniciativa, pela disposição, por empregar teus esforços, teu tempo para servir através, né, aí das mídias digitais, que é o meio que a gente tem hoje também de evangelização, um dos meios de evangelização. Agradeço demais, agradeço da Mariane, que fez
Não se preocupe. Não. Com as duas, com uma só já é difícil. E eu descobri uma coisa ontem, né? Só um parêntese. Primeiro que os óculos são iguais. Ela comprou, uma das duas comprou na Ótica Carol, né? A promoção da armação. E graças a Deus elas vieram com roupas diferentes. Sim. Mas agora eu sei a diferença. Finalmente eu sei. Uma está no Focolare, que é a Marina, e a Mariane é que não está no Focolare. Então, e quem te garante, tem isso, mas quem te garante que agora não é a Marina? Não sei. Aí eu vou começar a trocar. Aí eu vou ter que buscar outra estratégia para identificar. Laís mandou um recado para você também. Obrigado, Narinha, por compartilhar essa santa aventura comigo, Narinha. Já foi branco da unidade regional e nacional. Sou sua fã, você é demais. Laís, eu quero ver quando ela vier aqui. Olha, Laís é suspeita, viu? O negócio com Laís é mais sério, porque Laís é muito iluminada. Laís também é aí da região? Sim, é daqui de João Pessoa. O pessoal de Jampa vai aparecer aqui, pessoal de Jampa. Mas, então, assim, Narinha... só para terminar, também de agradecer a Mariane pelas palavras, né, por tudo, assim. Eu fiquei emocionada na hora, estou numa travadinha aqui, mas meu coração também ficou cheio de amor, assim, de gratidão por estar aqui com vocês, né, fazendo isso. Rapaz, é muito obrigado que estão falando. Eu acho que você está mais famosa que a Popa Ninja, hein? Que é a minha irmãzinha mais nova, né? Acabou de lhe mandar um recado também. Elas estão aqui. Que lindas. Obrigada, meninas, por estarem aqui também. Muito bom. A mãe... Eu não vou dar spoiler, mas enfim. É isso. Cara, que isso não foi um farol, né? Isso foi um sol na vida da gente aqui agora, esse depoimento, porque não tem nem palavras para descrever, né? E finalizando, minha querida, saudações alvinegras, viu? Só para... Cadê a câmera? Porque o bom gosto a gente não pode deixar de salientar. Tchau, Mariana, tchau, tem alguma... Peraí, calma, não é para ir embora agora, não. Desculpa. Calma, que tem oração ainda. Outro obrigado também do Cadu, Galvãozinho. Então a gente vai finalizar com oração. Narinha, você faz o Pai Nosso e a Ave Maria, metade. Mariane te responde o Pai Nosso e eu te respondo a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar, alguém mandou uma piadinha aqui. Aquela pessoa que, quando eu falei da profissão, né, Narinha, que a gente sabe que não vamos falar nada, né? Não vamos falar nada. Senão, produção, por favor, não vai ter folga mais, hein, produção? Vai ter folga mais, hein? Meninas, quem assistiu a gente, não saiam, só para não cair eu ficar sozinho. Quem assistiu a gente, muito obrigado. Fiquem ligados amanhã, porque se vocês viram o sol reluzir ontem com as duas gêmeas, se vocês viram o sol reluzir hoje, amanhã o dia vai ser quente. Um beijo a todos e Deus abençoe. Tchau, tchau.